Bem-vindo! É um prazer tê-lo aqui conosco. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, pois sua participação é fundamental e nos ajuda muito. Fique atento e acompanhe de perto, pois vamos mergulhar em uma incrível narrativa que revela o poder de Deus em ação na vida de seu povo. Não se esqueça de interagir nos comentários, compartilhando suas reflexões e experiências. Sua contribuição enriquece ainda mais essa experiência coletiva. Esteja preparado, vamos começar. Pergunta 1. Qual é o tipo de sacrifício que Deus ordenou aos israelitas que fizessem? A. Holocausto. B. Oferta de agradecimento. C. Oferta de pecado. D. Oferta de culpa. Tempo. Resposta correta. A. O Holocausto. Deus ordenou aos israelitas que fizessem sacrifícios. O primeiro tipo de sacrifício é o holocausto, que é um sacrifício total. O animal é abatido e sua carne é queimada no altar em uma oferta ao Senhor. Levítico capítulo 1 versículo 1 a 9. Pergunta 2. Qual é o propósito de um holocausto? A. Para expiar os pecados. B. Para mostrar gratidão ao Senhor. C. Para fazer um pedido ao Senhor. D. Para todas as três opções. Tempo. Resposta correta, D. Para todas as três opções. Um holocausto é um sacrifício total. O animal é abatido e sua carne é queimada no altar em uma oferta ao Senhor. Os holocaustos podem ser usados para expiar os pecados, mostrar gratidão ao Senhor ou fazer um pedido ao Senhor. Levítico capítulo 1 versículo 4, 9. Pergunta 3. Quais eram as duas opções para a oferta pela culpa se o sumo sacerdote pecasse? A. Carneiro e novilho. B. Pomba ou pombinho. C. Bezerro e cabra. D. Pão e vinho. Tempo. Resposta correta. A. Descreve a oferta pela culpa do sumo sacerdote, que consistia em um carneiro sem defeito como holocausto e um novilho como oferta pelo pecado. Levítico capítulo 4 versículo 3, 12. Pergunta 4. Se uma pessoa comum pecasse, qual era a opção para oferta pelo pecado? A. Carneiro. B. Pomba. C. Bezerro. D. Cabra. Tempo. Resposta correta, C. Me explica que, se uma pessoa comum pecasse por ignorância, ela deveria oferecer um bezerro como oferta pelo pecado. Levítico capítulo 4 versículo 27 a 35. Pergunta 5. O que uma pessoa pobre poderia oferecer pelo pecado, se não puder trazer um animal? A. Farinha sem fermento. B. Peixe assado. C. Queijo e mel. D. Azeite e vinho. Tempo. Resposta correta. A. Permite que uma pessoa pobre ofereça farinha sem fermento como oferta pelo pecado, caso não possa trazer um animal. Levítico capítulo 5 versículo 11 a 13. Pergunta 6.
Quem foi ungido como sumo sacerdote por Moisés? A. Miriam. B. Josué. C. Arão. D. Nadab. Tempo. Resposta correta, C. Relata que Moisés ungiu Arão como sumo sacerdote com o óleo da unção. Levítico capítulo 8 versículo 12. Pergunta 7. Como Deus se revelou ao povo após a consagração dos sacerdotes? A. Numa nuvem de fumaça. B. Em trovões e relâmpagos. C. Numa voz poderosa. D. Em fogo que consumiu o holocausto. Tempo. Resposta correta, D. Relata que, após a consagração dos sacerdotes, Deus se revelou ao povo através de fogo que consumiu o holocausto sobre o altar. Levítico capítulo 9 versículo 24. Pergunta 8. Quais eram os nomes dos filhos de Arão que morreram perante o Senhor? A. Nadab e Abiú. B. Josué e Eleazar. C. Calebe e Corá. D. Finéias e Itamar. Tempo. Resposta correta. A. Relata que Nadab e Abiú, filhos de Arão, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, e um fogo saiu do Senhor e os consumiu, causando a morte deles. Levítico capítulo 10 versículo 1-2. Pergunta 9. O que Deus ordenou aos sacerdotes não fazerem antes de entrar na tenda da congregação? A. Em comer carne. B. Em falar com Deus. C. Em beber vinho. D. Em sair por 7 dias. Tempo. Resposta correta, C. Deus ordenou que os sacerdotes, quando estivessem dentro da tenda da congregação, não bebessem vinho ou bebida forte, para que pudessem fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Levítico capítulo 10 versículo 8-10. Pergunta 10. Quais animais eram considerados impuros e não deveriam ser tocados? A. Veados e cabra. B. Cachorros e gatos. C. Porcos e camelos. D. Leões e tigres. Tempo. Resposta correta, C. Estabelece que porcos e camelos são considerados impuros e não devem ser tocados, pois são animais imundos. Levítico capítulo 11 versículo 4-8. Pergunta 11. O que o Senhor proibiu o povo de fazer com os sacrifícios oferecidos a ele? A. Comer o sangue. B. Comer a gordura. C. Oferecer aos ídolos. D. Dar aos estrangeiros. Tempo. Resposta correta. A. Declara que o Senhor proibiu o povo de comer o sangue dos sacrifícios, pois o sangue representa a vida, e ele o deu para fazer expiação no altar. Levítico capítulo 17 versículo 10-12. Pergunta 12. O que o povo deveria fazer com suas colheitas durante o ano sabático? A. Guardar para si mesmos.
B. Vender ao estrangeiro. C. Deixar para os necessitados. D. Oferecer como sacrifício. Tempo. Resposta correta: C. Instrui que o povo não deveria colher completamente suas colheitas durante o ano sabático, mas deveria deixar algo para os necessitados e para os estrangeiros. Levítico capítulo 19 versículo 9 a 10. Pergunta 13. O que o Senhor proibiu quanto à feitiçaria e adivinhação? A. Consultar os médiuns. B. Usar poções de cura. C. Praticar rituais de proteção. D. Estudar astrologia. Tempo. Resposta correta. A. Adverte o povo a não recorrer aos médios ou adivinhos, pois isso os contaminaria. Levítico capítulo 19 versículo 31. Pergunta 14. Quais eram as punições para aqueles que ofereciam seus filhos a Moloque? A. Multa e serviço comunitário. B. Expulsão da congregação. C. Prisão perpétua. D. Morte pela espada. Tempo. Resposta correta: D. Declara que a punição para aqueles que oferecessem seus filhos a Moloque seria a morte pela espada. Levítico capítulo 20 versículo 2. Pergunta 15. Quais mulheres os sacerdotes foram instruídos a não tomar como esposas? A. Mulheres virgens. B. Mulheres estéreis. C. Viúva de sacerdote. D. Mulheres divorciadas. Tempo. Resposta correta: D. Instrui que os sacerdotes não deveriam tomar mulheres divorciadas como esposas, mas somente mulheres virgens. Levítico capítulo 21 versículos 7 a 8. Pergunta 16. Como era mantida a chama do candelabro no tabernáculo acesa continuamente? A. Com óleo de oliva puro. B. Com óleo de coco. C. Com óleo de cedro. D. Com óleo de palma. Tempo. Resposta correta. A. Menciona que o candelabro deveria ser mantido aceso continuamente com óleo de oliva puro. Levítico capítulo 24 versículo 2. Pergunta 17. O que acontecia a cada 7 anos em Israel? De acordo com a lei do Senhor. A. O jubileu. B. A festa das colheitas. C. A festa dos tabernáculos. D. O ano sabático. Tempo. Resposta correta: D. E estabelece que a cada 7 anos, a terra de Israel deveria descansar e ter um ano sabático, durante o qual não se semeava nem se colhia. Levítico capítulo 25 versículo 2 a 4. Pergunta 18. Qual é a condição para Deus lembrar-se das suas promessas com Israel? A. Construir um templo. B. Realizar sacrifícios. C. Se arrependerem.
D. Estabelecer um rei justo. Tempo. Resposta correta, C. E declara que, mesmo que o povo de Israel seja infiel, Deus se lembrará da sua aliança se eles se arrependerem e reconhecerem seus pecados. Levítico capítulo 26 versículo 40 a 45. Pergunta 19. Quais eram as opções para resgatar uma pessoa dedicada ao Senhor? A. Oração e jejum. B. Oferta de sacrifício. C. Pagamento em dinheiro. D. Nenhuma opção, era irrevogável. Tempo. Resposta correta, C. Permite que alguém se resgate ao Senhor através de um valor específico de dinheiro, dependendo da idade e do sexo. Levítico capítulo 27 versículo 2 a 8. Pergunta 20. O que acontecia se alguém consagrasse sua casa ao Senhor? A. Tornava-se propriedade do sacerdote. B. Não podia ser resgatada ou trocada. C. Era vendida em leilão público. D. Ficava sob a proteção divina. Tempo. Resposta correta, B. Declara que, se alguém consagrasse sua casa ao Senhor, ela se tornaria santa e não poderia ser resgatada ou trocada. Levítico capítulo 27 versículo 28. Agradeço a todos os participantes por se juntarem a nós nesse emocionante quiz bíblico. Se você apreciou o vídeo e deseja continuar acompanhando nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo futuro. Compartilhe também com seus amigos e familiares, para que eles também possam desfrutar dessa incrível jornada através das Escrituras. Nos comentários, adoraríamos saber quantas questões cada um de vocês acertou. Além disso, fiquem à vontade para compartilhar suas opiniões, experiências e dicas para os próximos vídeos. Sua participação e feedback são extremamente valiosos para nós, pois nos ajudam a melhorar e oferecer um conteúdo cada vez mais envolvente e relevante. Obrigado, e até o próximo vídeo.